Esse caminho é o que nós chamamos de caminho da cruz. Caminho da cruz. Eu preciso dessa luz para que eu possa experimentar na minha vida aquilo que é o caminho da cruz. Sem esta luz do Senhor, eu não vou experimentar o caminho da cruz. Eu sei que para muitos, isso não passa de um chavão de retórica. O assunto cruz, do ponto de vista subjetivo, caminho da cruz. Muitos cristãos falam disso sem saber ao menos o que é o caminho da cruz. Às vezes eu vejo os irmãos brincando com termos cristãos, termos doutrinários. Às vezes o irmão diz assim, minha esposa ou meu esposo é a cruz que eu tenho que carregar. Nós temos que entender que a cruz, segundo o coração de Deus, é aquilo que trouxe a verdadeira integração do universo, a redenção do homem, a destruição do inferno, de Satanás, de todos os seus poderes, e alcançou para nós a vida eterna. Cruz. A cruz. Então não é uma coisa que nós podemos brincar. Antes do nosso Senhor Jesus morrer na cruz, ele andou, trilhou o caminho da cruz. E ele disse que nós deveríamos trilhar também o caminho da cruz. Ele mostrou para nós que a cruz é um estilo de vida espiritual. Por que não dizer, a cruz é o fundamento da nossa vida cristã prática? Então, o que é a cruz? Como ela atua na nossa vida? Compreender isso é impossível se não for na luz do Senhor. Se essa luz não produzir em mim o pleno conhecimento, para que eu possa compreender o sentido da minha vocação, do meu chamamento, da minha esperança eterna, se isso não produz essas verdades no meu coração, então eu começo a banalizar tudo. Eu começo a viver uma vida cristã baseada numa fé barata, numa graça sem sentido. Muitos cristãos estão apostatados. E por quê? Porque eles perderam a luz do Senhor. Eles estão vivendo sua luz e não na luz do Senhor. Eles estão vivendo o seu conhecimento e não a revelação, o espírito de sabedoria e revelação, que produz o pleno conhecimento, o conhecimento que nos leva à maturidade. E aqui eu vou experimentar o trabalho da cruz em todas as áreas da minha vida. Quando o nosso Senhor, ele expôs aquilo que chamamos a doutrina do caminho da cruz, nós podemos começar aqui, por favor, abra comigo suas Bíblias, em Mateus no capítulo 10, Evangelho de Mateus, capítulo 10. Aqui o nosso Senhor começa a expor o assunto sobre o caminho da cruz. E como isso é importante, em especial dentro dos nossos relacionamentos. Desde o versículo 34, onde está o contexto do assunto, ele diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra, mas a espada. Esse texto, se você estuda fora do contexto, você vai criar um terrível pretexto. Então, muito cuidado com ele. Jesus é o príncipe da paz. Ele diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Calma aí, então não vamos generalizar nossa interpretação desse texto. Não vim trazer paz, mas a espada. Pois vim causar divisão. Parece que o nosso Senhor está contradizendo tudo aquilo que ele é. De forma alguma, irmãos. Entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Está vendo aí? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Ele está falando disso. Ele está falando dessa escolha, dessa decisão. Ele está falando dos relacionamentos. Ele está falando o quanto amá-lo custaria para nós perdas. O quanto amá-lo nós deveríamos experimentar a cruz, tratando com os nossos outros afetos, na esfera familiar. E aqui inclui, sim, inevitavelmente aqui inclui a nossa vida conjugal. Quando nós amamos alguém mais do que o Senhor. E a única forma do meu amor ser provada é pelo trabalho da cruz. Aí ele diz
Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí está a divisão. Aí está a guerra. Essa não é uma batalha exterior. Esta é uma batalha interior. Aí ele prossegue. E aquele que não tomar sua cruz, aquele que não tomar sua cruz e não me segue, não é digno de mim. O que acha a sua vida, a palavra vida aqui, não é zoe. O sentido aqui é alma, é psique. No texto original grego, nós encontramos 3 vocábulos para a vida. Bios, de onde vem vida biológica, psique, de onde vem vida psicológica, e zoe, a vida incriada, a vida que é o próprio Deus, a vida eterna. Então, lembre-se desses 3 termos. É claro que nós precisamos conhecer um pouco mais e ter um pouco também de sensibilidade para interpretar, para nós sabermos o que o Senhor está falando. Aqui ele está falando de alma. Alma tem a ver com o que sinto, com o que penso, com o que quero, mente, vontade e emoções. O Senhor está falando disso. Aqui está a grande batalha, os nossos afetos. Como nós entendemos aqui, irmãos, nesse texto, fica tão claro para nós a importância de amarmos o Senhor. Não existe nenhuma possibilidade de nós sobrevivermos nesse mundo se nós não amarmos o Senhor acima de qualquer coisa. Porque a grande batalha aqui é a batalha dos nossos afetos, é aquilo que está roubando o seu tempo, a sua prioridade, a sua devoção, aquilo no qual você concentra os seus afetos. Não estou falando de amar esposa, primeiro, amar o Senhor. Se eu não sou capaz de amar o Senhor, eu não sou capaz de amar a minha esposa, não sou capaz de amar meus filhos, não sou capaz de amar ninguém. Porque este amor é o amor que me ensina a amar, que me habilita a amar. O padrão que nós temos na Bíblia para os esposos é Cristo, para as esposas também. Mas eu me refiro àquilo que Paulo diz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Então Paulo vai colocar algo ali, ele conclui no versículo 32. E ele conclui dizendo, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então a ideia de Paulo ali é usar o casamento como analogia, e não usar o relacionamento de Cristo e a igreja como analogia. Não. Ele diz, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Irmãos, nós não somos capazes, nós não temos condições. Nós somos incapazes de amar dessa forma. E não estou falando só dos maridos, nem mesmo as esposas. Ninguém é capaz de amar assim. Mas a única forma que nos habilita é se nós tomarmos Cristo como o nosso amor. Quando Ele é o nosso amor. Quando Ele é o nosso amor, esse é o amor que transforma. Esse é o amor que derrama graça. Esse é o amor que derrama perdão. Esse é o amor que cura. Esse é o amor que me corrige. Esse é o amor que me atrai. Este amor, eu preciso abraçá-lo de uma forma muito íntima, por meio da minha devoção. Sem esse ponto na minha vida, na sua vida, nós vamos fracassar. Eu ouvi de uma esposa, uns 2 anos atrás, quando ela havia decidido separar do seu marido, então ela me disse assim, que ela estava separando porque ela não amava mais o seu marido. Aí eu fiz algumas perguntas para ela, eu perguntei assim, vocês são casados há 21 anos, certo? Ela disse, certo. Em que momento você percebeu que não o amava? Ela disse, nos 4 últimos anos. Eu falei, quer dizer, você amou o seu marido durante 17 anos, depois você deixou de amá-lo? Aí disse, eu sinto que eu deixei de amá-lo. Eu falei, existem 2 questões aqui e elas são graves. Ou a Bíblia não é a palavra de Deus. Eu estou diante da mulher que descobriu fundamentos universais que nós precisamos corrigir na palavra de Deus. Se ainda queremos chamar a Bíblia de palavra de Deus. Porque para mim a Bíblia vai perder todo o sentido, mas eu vou tentar recuperar, e eu vou traduzir, eu vou trazer suas palavras e colocar aqui dentro. Falei, irmã,
Você precisa admitir que você é mentirosa. Você mentiu para ele 17 anos. A Bíblia diz que o amor jamais acaba.